muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Hoje com uma programação especialíssima. Daqui a pouco, em instantes, estará conosco ao vivo aqui na rede Silvia Colello. E, gente, a live de hoje já é um aquecimento, já é um esquenta para a 7ª semana Rede Pedagógica Alfabetização. A sua formação continuada 100% gratuita e com certificado também gratuito de 120 horas. Se você já se inscreveu, continue acompanhando a nossa programação e convide os seus amigos para participar. Se você ainda não se inscreveu, é só entrar agora mesmo no site www.semanarede.com.br e garantir a sua vaga nessa que é considerada a maior e melhor formação continuada para educadores na internet, 100% online e 100% gratuita. A nossa programação oficial será do dia 1º a 8 de agosto. Mas antes de começar oficialmente a Semana Rede Pedagógica, nós já estamos aqui entrando no clima. E hoje com uma live aula que tem como tema alfabetização no século XXI. Eu vou, portanto, adicionar à nossa live Silvia Colello. E ela mesma terá a oportunidade de se apresentar para vocês. Vamos adicionar aqui, então, a Silvia, que nos deu o privilégio de participar aqui hoje conosco. Oi, Silvia, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Que maravilha, Silvia! Primeiramente, em nome de toda a equipe da rede, de toda a rede pedagógica que reúne mais de 3 milhões de educadores, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua prontidão em nos atender hoje, para que você possa compartilhar conosco do seu conhecimento, da sua experiência enquanto professora, alfabetizadora e também pesquisadora. Eu é que agradeço a oportunidade para discutir esse tema tão importante que é a alfabetização e o letramento. Isso mesmo. E para você que está chegando agora, nós estamos aqui com a Silvia Colello e essa é a live aula Alfabetização no século XXI. Silvia, antes de iniciarmos propriamente o nosso conteúdo de hoje, eu gostaria que você se apresentasse, que você fizesse uma breve explanação do teu currículo, da tua trajetória profissional. Eu sou pedagoga de formação, trabalhei com educação infantil, com ensino fundamental, conheço sala de aula e depois eu fiz mestrado, doutorado e livre docência na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e hoje eu atuo como professora da pós-graduação da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, orientando teses de mestrado e doutorado e também de pós-doc, e trabalho na área de psicologia da educação, mais especificamente na aquisição da língua escrita, alfabetização, pós-alfabetização, letramento. E é bom dizer, eu tenho um site que eu convido todos para visitar. Meu site é Silvia Colello, tudo junto, Colello com 2 L's no lo.com.br. Lá vocês podem encontrar uma série de vídeos, artigos, trabalhos de pesquisa, indicação de livros e tal. É bem bacana e é tudo free. Olha só, gente, uma breve apresentação aqui da Silvia, já pudemos ver que é de fato um currículo muito robusto e que traz, Silvia, tanto a teoria, a formação continuada, a pesquisa como a prática, o chão da sala de aula, não é verdade? Sim, e é o chão de sala de aula de diferentes formas, né? Eu atuei, como eu disse, como professora, mas depois como pesquisadora, depois como formadora de professores, e também eu atuei em 2019 como consultora pela Unesco
da Secretaria Municipal de Educação em São Paulo para atender crianças, na época eram 43 mil crianças acima de 10 anos que não conseguiam aprender a ler e escrever e o domínio mínimo da matemática. Então, eu acho que assim, eu fui vendo a sala de aula por diferentes lentes, por diferentes óticas, e isso, assim, me deu uma certeza de que a gente precisa continuar estudando, precisa continuar aprendendo, e principalmente a gente precisa continuar unindo as nossas forças para lidar com esse desafio tão grande que é ensinar as nossas crianças a ler e escrever. Excelente. Olha, e quem está aqui na live com a gente já sabe. Esse material ele vai ficar gravado, vai ficar disponível no YouTube da Rede Pedagógica, mas não deixe de participar aqui conosco ao vivo. Assim você tem a oportunidade de ajudar-nos a construir essa formação continuada. Aproveita que a live está só começando e clica no aviãozinho que aparece aí na sua tela para convidar os seus amigos a participarem conosco aqui na Rede Pedagógica. Silvia, e o título dessa live aula é Alfabetização no século XXI. Esse título já me remete à palavra desafios. Eu estou errada? Não, tá certíssima, né? A gente vê muitas pessoas que dizem: "Ah, no meu tempo era assim. Ah, no meu tempo a gente se alfabetizava assim e tal". E o que eu vou dizer para vocês é que não adianta mais a gente pensar no desafio de alfabetizar hoje com base naquilo que a gente viveu, ou do modo como a gente aprendeu, ou do modo como a gente concebia a educação, assim, na passagem do século XX para o século XXI, muita coisa mudou. Então, a gente tem estudos que mostraram como as crianças aprendem, a gente tem um novo perfil de estudante, de alunos, a gente tem uma nova configuração do próprio mundo e dos apelos da sociedade leitora. Então, muita coisa mudou. E isso traz novos desafios aos professores, porque a gente tem que enfrentar uma nova realidade, não só por conta da pandemia, mas também por conta de tanta coisa que está mudando aí com essa parafernália tecnológica, com essas crianças aí que estão muitas vezes desestimuladas, desinteressadas. Então, os desafios são muitos, e eu tenho a convicção de que se a gente não mudar as concepções, a própria compreensão de como é que a criança aprende, ou o que é que a gente ensina quando a gente ensina a língua portuguesa, ou como que as crianças aprendem paralelamente à escola, que é o processo de letramento, muitas vezes, como é que elas chegam na sala de aula, como é que o mundo pode ajudar ou inibir a aprendizagem. Eu tenho a convicção de que se a gente não transitar por essas questões, dificilmente a gente vai conseguir assim capturar este aluno e fazer dele um leitor e um escritor proficiente. A ideia é essa, quer dizer, não adianta mais ensinar a ler e escrever, né, para dominar o sistema. A gente tem que formar efetivos leitores e escritores. Eu sempre brinco com os meus alunos quando eu digo que a gente não quer alfabetizar simplesmente no sentido miúdo da palavra. A gente quer formar o sujeito leitor e escritor, senhor da sua própria palavra. E isso é um desafio e tanto. Muito bem. Silvia, apesar de estarmos falando apenas de um salto geracional, parece que a distância é muito grande quando a gente se coloca diante dos nossos alunos em fase de alfabetização, segunda etapa da educação infantil e anos iniciais. Somos todos jovens aqui, mas não é verdade que essa distância às vezes parece abismal, porque a moçada já nasce hoje digitalizada. E aí, o que a gente faz com esse medinho que bate no professor na hora de se colocar frente aos alunos que dominam tanto a tecnologia? Pois é, a gente tem, pela primeira vez na história da educação,
a gente tem uma situação que parece que o aluno sabe mais do que o professor, porque eles são especialistas nas maquininhas e nas tecnologias, e a gente, muitas vezes, nós que somos imigrantes digital, ao contrário deles, que são os nativos digital, muitos professores sentem insegurança e ficam muito angustiados com essa situação de perder o controle, porque parece que o aluno sabe mais. Mas isso é uma falsa impressão, porque mais do que nunca, este estudante, este aluno que domina tão bem a tecnologia, ele precisa do professor para lidar com o senso ético, para saber transitar na internet, nos muitos canais de comunicação de um modo crítico. Então, se eles sabem mais a tecnologia, talvez até do que nós, professores, somos nós que temos que assumir mais do que nunca esse papel de orientar para um uso cuidadoso, para um uso ético, para um uso competente. Né? Para dar um exemplo, eu vi outro dia alunos que muito tecnológicos e tal, e eles copiavam e colavam e faziam as pesquisas que eles tinham que fazer para a escola na base do recorte e cola mesmo. E quando a gente foi conversar com eles, eles falavam, mas eu estou pesquisando. Quer dizer, eles nem passava pela cabeça desses estudantes que eles podiam estar fazendo plágio, que era um recorte e cola. E aí, quer dizer, cabe aos professores orientar como é que se faz uma pesquisa. Você não pode pegar a escrita de alguém e colar e copiar e não citar apropriadamente e tal, para não falar também dos maus usos que muitas pessoas fazem da internet. A esse respeito, eu indico, inclusive, um livro que se chama Psicologia da Educação Virtual, que é organizado pelo César Coll, e que discute muito essa questão, essa responsabilidade do professor perante a este novo mundo, esse novo cenário tecnológico. Né? O professor não é só alguém que traz o conhecimento, mas é alguém que orienta a aprendizagem e, mais do que isso, orienta a questão dos valores, de um uso ético e responsável pelo uso dessa tecnologia. Maravilha! E para o pessoal tomar nota, Silvia, vamos repetir o nome do livro? É Psicologia da Educação Virtual, do César Coll. Psicologia da Educação Virtual. Atenção, você que está assistindo aqui com a gente, toma nota, leitura recomendada pela Silvia hoje, e a gente precisa investir, gente, em bibliografia que possa agregar a nossa trajetória profissional e ao nosso desenvolvimento pessoal também. Afinal de contas, se nós queremos nos colocar diante dos alunos, mantendo até a nossa autoridade enquanto pessoas que já avançamos, que já estudamos mais do que eles, que temos de fato condição de assumir esse papel na mediação do processo de ensino e aprendizagem, a gente precisa continuar estudando sempre. Não é verdade, Silvia? Sempre, sempre. Tem um outro livro que eu recomendo, que se chama Nativos Digitais, do Paul Frey, com Y no fim, e Gasser, e que é um livro importante para a gente entender o perfil dessa nova geração. Como eles pensam, como que eles aprendem. Eu vejo que muitos professores falam, mas eles estão ligados na TV, no joguinho e no computador. Será que eles vão aprender assim? A gente não pode atribuir a eles uma condição de aprendizagem que era nossa. Aprender só no silêncio e na concentração. Eles têm uma outra forma de pensar, uma nova forma de agir, e a gente precisa conhecer esse perfil desses alunos para mediar e para negociar com eles as melhores condições de aprendizagem, com certeza.
Muito bem. E em complementação às dicas que a professora Silvia trouxe de bibliografia, eu quero recomendar para vocês também a obra de Pierre Levy, que é Cybercultura, que a gente pode fazer uma reflexão até mais filosófica sobre esse contexto atual em que estamos inseridos. Você utilizou duas expressões muito interessantes. Eu já tinha ouvido, professora Silvia, a expressão nativos digitais, mas ainda não tinha escutado, não que eu me lembre, os imigrantes, foi isso que você disse? É isso, imigrantes digitais somos todos nós, que não nascemos com as maquininhas a nosso dispor e nós estamos, todos nós, professores, a nossa geração, da minha geração mais ainda, mas geração de vocês também, nós estamos correndo atrás no sentido de nos adequarmos a este mundo digital, enquanto que eles já nasceram neste mundo digital. Hoje em dia a gente vê crianças muito pequenas, assim, manipulando o celular, manipulando o computador, mexendo no mouse, e todos nós, né, professores, tivemos que ingressar. Então é um desafio a cada dia, né? E eu acho que muitas vezes a gente fica desanimado, porque quando você aprende uma plataforma, uma tecnologia, um recurso, já tem outros três novos e mais atuais. Então, a gente está sempre correndo atrás do nosso prejuízo, né? Esse esforço do professor é importante e eu acho que a gente não pode cair nas ciladas, achar que porque eu tenho a tecnologia, eu estou sendo moderninho, eu estou fazendo direito. Não, a tecnologia é um meio, ela tem que entrar a serviço da maior inclusão, da maior reflexão, da maior interatividade do aluno, da ampliação dos canais de comunicação. Eu estou falando isso porque outro dia eu vi uma propaganda de uma escola que era assim: matricule o seu filho e ganhe um tablet. Oi? Oi, para mim interessa assim, o que é que nós vamos fazer com o tablet? Porque não adianta você ter um tablet ou um recurso até mais sofisticado e fazer exatamente aquilo que a gente fazia há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás. Então, não é a tecnologia que faz a diferença, é o bom uso da tecnologia a serviço da interação, da participação, da inclusão, do acesso às informações e do acesso aos alunos. Excelente. Olha, para quem chegou depois aqui na nossa live, já estamos com quase 500 espectadores, professora Silvia. Nós estamos aqui com a Silvia Colello e o tema da nossa conversa aqui hoje é a alfabetização no século XXI. Fica com a gente, mesmo que você tenha chegado agora, depois você terá a oportunidade de assistir essa aula completa no YouTube da Rede Pedagógica. Silvia, quando a gente fala assim de alfabetização no século XXI, a gente precisa fazer aqui mais um acréscimo no Brasil, né? Porque, na verdade, o Brasil, em relação a outros países, está um pouquinho atrás, né, Silvia? Eu acho que nós enfrentamos muitos desafios e quando a gente compara o índice de leitura per capita do Brasil com outros países, às vezes outros países até muito parecidos com nós, como Argentina, Uruguai e tudo mais, a gente vê que o Brasil é um país de poucos leitores, né? E isso é muito sério, eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem a enfrentar. E, por um outro lado, quando a gente pega no Brasil o número de analfabetismo funcional, a gente vê que a situação é muito triste, o buraco é muito mais embaixo, porque antigamente a gente se conformava com uma dicotomia assim, ou o cara é alfabetizado ou ele é analfabeto. E essa dicotomia bastava para a gente compreender a sociedade leitora no Brasil. Mas a diferença entre o analfabeto e o plenamente alfabetizado
é uma gradação imensa. E quando a gente pergunta o que fazem os brasileiros supostamente alfabetizados, a gente chega a uma realidade muito cruel, que a gente vê que muitas pessoas que passaram pela escola e até aprenderam a ler e escrever não são capazes de fazer um uso significativo e funcional desse conhecimento. Então, por exemplo, o cara que aprendeu a ler e escrever, mas ele não consegue ler as regras de um jogo e aplicar aquilo na situação do jogo. Quer dizer, ele não faz um bom uso. Ele consegue decodificar, mas ele não consegue interpretar, né? E o que a gente percebe é que a aprendizagem da leitura e escrita é uma coisa muito complexa, porque quem efetivamente aprende a ler e escrever faz muitas operações. A pessoa antecipa os significados, ela negocia a coerência interna do texto, ela está lendo, mas ela faz relação com alguma coisa que ela já viu, ela busca se adaptar ao interlocutor quando ela está escrevendo, para quem eu estou escrevendo. Então, são múltiplas competências que estão implícitas aí nessa capacidade de bem ler e bem escrever, né? E nem sempre isso é claro para os professores, e o perigo é ficar insistindo só no código da decodificação, na codificação para escrever e na decodificação para ler, né? E sendo que as competências de leitura são muito mais amplas do que a mera codificação e decodificação. Foi excelente, Silvia, você mostrar para a gente essa gradação, né, gente? Olha, vamos recapitular aqui. A professora Silvia, ela pontuou três gradações aqui numa régua, né? Ela falou do analfabeto, do alfabetizado e do plenamente alfabetizado. Isso é muito importante para nós, educadores, essa consciência de que o processo de alfabetização ele não está restrito à última etapa da educação infantil e anos iniciais, de acordo, por exemplo, com a BNCC, primeiro e segundo ano, né, do ensino fundamental. Não, gente. A gente tem nesse período o processo de alfabetização no sentido amplo, sim, mas também no sentido restrito, que é a apropriação do sistema de leitura e de escrita, o que não é suficiente para que o aluno possa utilizar a escrita e a leitura em todas as suas funções sociais. Esse processo ele continua. É por isso, Silvia, que quando nós anunciamos aqui na rede pedagógica a sua live de hoje, eu fiz questão de esclarecer para os nossos seguidores, para quem participa aqui com a gente, que não era uma live aula só para o professor alfabetizador no sentido restrito. Porque muitas das vezes o professor licenciado dos anos finais ou do ensino médio, quando ele lê sobre a alfabetização, ele pensa: ah, isso não é para mim. Tá errado, né? Super errado. Eu entendo que hoje todos nós, professores de educação infantil, a pós-graduação, de certa forma, somos professores de língua escrita, de língua portuguesa. Isso porque aprender a ler e escrever é você aprender a transitar em diferentes gêneros. Então, para te dar um exemplo muito concreto, os meus alunos que entram para fazer mestrado e doutorado, é claro que eles sabem ler e escrever, mas eles não conhecem o gênero tese, não conhecem o gênero escrita acadêmica. E, de certa forma, eles têm que ingressar nesse gênero, transitar nesse gênero. Então, o ensino da língua escrita, às vezes as pessoas me perguntam, quando que começa? E eu respondo, desde que nasce, né? E vai pela vida inteira, né? A gente tem que ter isso muito claro, porque, como você disse, às vezes alguns professores dizem, ah, mas eu estou no Fundi 2, eu trabalho no Fundi 2 e recebi um aluno analfabeto. Não é mais o meu papel, e a gente não pode fazer isso, porque senão a educação explode, né? Senão o quadro de analfabetismo funcional no país explode. Então, considerando que a língua escrita é um aprendizado de longuíssima data,
todos nós temos que investir nisso. O ensino da língua escrita tem que ser um eixo transversal que pega todas as crianças. Vocês sabem que a partir dos anos 90, em função da própria configuração do mundo, dos apelos da sociedade tecnológica, da globalização, do mercado de trabalho e tudo mais, surgiram os estudos sobre o letramento, né? Essa palavra nem existia no português, e o letramento para resumir o conceito, é a capacidade de você, a partir do conhecimento que você tem da língua escrita, colocar aquilo em uso, participar das práticas letradas. E o que são práticas letradas? Ler um relatório, ler um artigo, comparar artigos, entrar no universo literário. Então, assim, foi ficando claro, desde os anos 90, que não bastava mais aprender a ler e escrever no sentido restrito, né? E o termo letramento, que foi traduzido diretamente do termo literacy em inglês, e inclusive no português de Portugal foi traduzido como literacia. Ele na década de 90, ele começou a ser usado por muitos autores, sempre remetendo a essa ideia de que é preciso usar a língua no contexto social, mas com diferentes nuances, com diferentes interpretações. E foi aí que a Magda Soares, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, ela escreveu um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo, da editora Autêntica, que se chama Letramento, um tema em 3 gêneros. E é nesse livro que ela sistematizou o conceito, e o conceito acabou sendo dicionarizado pelo dicionário Wise em 2001. E esse conceito de letramento abriu as possibilidades para nós, educadores, vislumbrarmos o que existe na alfabetização para além da mera decodificação, que é justamente essa possibilidade de uso inteligente da língua, uso articulado da língua, essa possibilidade de usar a língua para interpretar o mundo. Veja que isso já estava posto lá no Paulo Freire, né? Quando ele disse que a leitura do mundo precede a leitura das palavras, quer dizer, ele já estava pressupondo lá no século passado, lá ele já estava pressupondo a importância de ler, de compreender o mundo que a gente vive. E essa ideia foi resgatada nos anos 90, foi dicionarizada, e hoje existe exatamente essa proposta do alfaletrar ou alfabetizar letrando. O que significa isso, né? A alfabetização é a atividade de ensinar ou aprender a ler e escrever, no que diz respeito ao sistema, ao domínio do sistema. E o letramento é a possibilidade que o sujeito tem de fazer uso desse conhecimento para usar as práticas de leitura e escrita próprias do seu universo sociocultural, claro. Olha só, excelente. Pintou aqui na tela, Colelo, só para a gente descontrair, uma mensagem da Sueli Lopes para você. Colelo, eu te amo. Oi. E, gente, nós também estamos aqui amando a participação da professora Silvia aqui hoje nessa live aula que tem como tema alfabetização no século XXI e que já é um aquecimento para a nossa semana formativa, a 7ª semana Rede Pedagógica Alfabetização. As inscrições estão abertas, a formação é gratuita e com certificado. Corre lá em www.semanarede.com.br para se inscrever. Silvia, já não bastassem os muitos desafios com que convivemos há bastante tempo na educação brasileira, vem vindo uma onda também de
bilinguismo nas escolas. Então, nós já estamos ultrapassando também fronteiras geográficas, principalmente nas capitais. Existe um crescimento acelerado de escolas que se denominam escolas que oferecem um aprendizado, um ensino bilíngue. Quais são os benefícios disso para nós, para as nossas crianças, para o nosso sistema educacional e quais também são os pontos de atenção que essa temática merece? O bilinguismo, ele é, a princípio, muito mais fácil para a criança que está com essas janelas da linguagem tão abertas, né, do que para nós, né? Nós sabemos que depois de uma certa idade, aprender uma outra língua é muito difícil, é muito mais difícil. Então, o bilinguismo é possível, sim, ele é eficiente, ele abre aí o universo linguístico das crianças, e pode acontecer de uma forma muito saudável e muito proveitosa. Ocorre que, do momento em que o bilinguismo virou moda e mais modismo, isso vem sendo aplicado muitas vezes sem muitos critérios. E a gente tem que ter em conta que os estudos sobre o bilinguismo são estudos ainda muito recentes e ainda muito insuficientes. Então, eu fico preocupada com o que é que se pode fazer com uma boa causa, né? A causa do bilinguismo é interessante, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho assistido algumas escolas que atropelam, né, o processo da criança, que põem crianças brasileiras caindo de cabeça em salas onde só se fala inglês, as crianças ficam inibidas, as crianças ficam angustiadas, baixa autoestima. Então, eu acho que a gente tem que cuidar disso, não só do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista emocional. Como que a gente vai trazer uma segunda língua para a criança de uma forma que seja proveitosa e sadia, né? Que não gere o sentimento de exclusão, o sentimento de baixa autoestima. Então, eu tenho visto boas experiências, mas também, infelizmente, tenho visto experiências bastante discutíveis. Os pais têm que estar atentos e os professores têm que buscar aí fundamentação para esse tipo de trabalho. Muito bem. E aqui na rede pedagógica a gente sempre conversa com os educadores, com os professores em geral, recomendando, né, que eles invistam no aprendizado de uma segunda língua, se não o inglês, outras línguas como o espanhol, francês, alemão, porque como é que daqui a pouco o professor vai se deparar com uma situação em que a escola vai se tornando cada vez mais global se ele próprio não possui conhecimento de outras línguas, não é verdade, Silvia? Nós, professores, a gente precisa investir em formação em língua estrangeira também. Ah, sim, eu acho que com a globalização, a aquisição de uma segunda língua, pelo menos, é muito necessária, não só para os nossos alunos, mas para os educadores. Uma coisa que me preocupa, já que você tocou nesse ponto, é que a BNCC recomenda só o uso da língua, uma segunda língua, que é o inglês. Eu acho que é válido, sim, mas eu acho muito discutível, porque, por exemplo, no Sul a gente tem comunidades alemãs ou comunidades italianas, e na região de fronteira do Brasil a gente tem comunidades que falam muito o espanhol com os nossos irmãos aí latino-americanos. Então, eu acho que o inglês tem que ser aprendido, sim, mas eu fico muito preocupada quando o inglês passa a ser a única língua, porque essa não é a realidade de muitas comunidades aqui no Brasil. A gente tem pelo menos o espanhol e o alemão. Eu mesma conheci aí regiões do sul do país que são comunidades, os avós falam alemão, né?
Em Olambra, que é aqui muito perto de São Paulo, os avós falam holandês. E aí, então, quando você entra com a proposta de só ensinar inglês, às vezes você desenraiza um pouco o sujeito daquilo que está mais próximo, daquilo que está mais perto. Então, essa é uma crítica que eu faço à BNCC, não desmerecendo o ensino de inglês, claro, porque o inglês é a língua universal, mas para o reducionismo de muitas escolas que não abrem o ensino de língua daquilo que é mais próximo da comunidade e mais afetivo para aquelas crianças. É verdade. Silvia, e já que é para polemizar, aqui na rede pedagógica, a gente sempre fala que o espaço para o diálogo, ele não pode ter medos, não pode ter receios. Então, aqui na rede pedagógica, a gente conversa sobre tudo, até sobre aqueles assuntos mais espinhosos, que muitas das vezes traz divergência de opiniões, ou que deixa o professor, o educador, em uma situação desconfortável, porque a gente acredita que somente por meio do diálogo é que a gente alcança o crescimento, a gente avança, a gente se aperfeiçoa. E eu queria apresentar aqui um outro tópico para a nossa discussão e que você fizesse, não apenas manifestasse a sua opinião, mas fizesse também a correlação desse tópico com o processo de alfabetização em sentido estrito, apropriação do código da escrita, da leitura. E aí, e o homeschooling, hein? Como é que fica? A gente percebe um crescimento desse movimento no Brasil, um crescimento muito expressivo, que já alcança, inclusive, as autoridades legislativas do nosso país. E é claro que a gente fica feliz em ver que as famílias querem se envolver mais no processo educativo. Mas quais são as implicações dessa prática para o nosso sistema de ensino? Acho que tem duas coisas interessantes aí que você falou. Vou voltar um pouco na questão do diálogo. Sim, eu Sim. acho que educação é a arte de dialogar. Dialogar, dialogar e dialogar, e quando o diálogo estiver, parecer que estiver exaurido, a gente tem mais uma chance, dialogar de novo. E esse diálogo tem que ser estabelecido tanto para buscar uma parceria com os pais, como para buscar a formação de uma equipe pedagógica dentro da escola. Né? Muitas vezes a gente vê a escola que funciona de um modo hierárquico tão tenso, tão angustiante, que ela rompe com um funcionamento adequado, e é claro que o aluno que sai perdendo. Então, eu penso em diálogo para a constituição da equipe pedagógica e diálogo para a constituição da parceria. No que diz respeito ao homeschooling, eu já venho há alguns anos aí me opondo ao homeschooling, porque eu acho que as crianças aprendem na relação e na interação com os outros. Do momento em que uma criança fica nas quatro paredes da sua casa, ela não vai ter o confronto, a necessidade de ceder, de brigar, de comprovar, de testar. Então, há necessariamente uma limitação das experiências. Eu acho que a própria pandemia, com milhares de crianças aí que sofreram barbaridades, que adoeceram mesmo, comprovaram como que é importante que as crianças convivam entre si. O homeschooling está fincado numa base que é uma base conteudista. Assim, desde que os pais consigam trazer este conhecimento para as crianças, está tudo certo. Mas eu acho que a educação é muito mais do que a aquisição de um arsenal de conteúdos, mas a educação numa perspectiva ampla, ela se relaciona com posturas, com a possibilidade de dividir, de cooperar, de aprender junto, de partilhar dificuldades, de ceder, de comprovar, e a falta de outras crianças da mesma idade inibe muito o processo da educação. Fora isso,
eu acho muito pouco provável que os pais, por mais geniais que sejam, tá, possam fazer frente com aí uma infinidade de professores que as crianças têm, desde a educação infantil até o ensino médio, professores especialistas no assunto e com formação pedagógica. Tá? É uma desigualdade muito grande, quer dizer, as crianças aprendem pela pluralidade de experiências e esses pais, por mais geniais que sejam, como eu disse, dificilmente vão conseguir cobrir esse leque de conhecimento e de experiências que podem trazer, que são possíveis com muitos professores, com muitas experiências, com muitas personalidades e com muitas trocas. Eu realmente me posiciono contra o homeschooling, a não ser em casos especiais de crianças acamadas, de crianças que não podem ir para a escola e tal. Fora isso, eu tenho a convicção de que essa pandemia mostrou que criança tem que ir para a escola e que escola com professores especializados, uma escola de qualidade, é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos. Tem alguns pais que justificam o homeschooling dizendo: o ensino está tão ruim, as escolas estão tão ruins, então é melhor eu garantir uma boa educação aqui. Mas isso traz uma mensagem subliminar para essa criança que é muito perigosa, que é algo mais ou menos assim: filhinho, eu cuido de você aqui em casa e o resto do mundo que se dane. Eu acho que se as escolas estão deixando a desejar, se as escolas ainda não atingiram o patamar dos nossos sonhos de educadores, a gente precisa lutar pela educação, precisa lutar pela valorização dos professores e pela valorização da escola. Muito bem, gente. Professora Silvia aqui dizendo, né, que é a nossa responsabilidade fazer da escola um espaço relevante para a formação integral do sujeito, né? Um espaço insubstituível, do qual o sujeito não possa ser privado. Afinal de contas, a gente sabe que educação é um direito, inclusive garantido na Constituição Federal, direito de todos a uma educação de qualidade. Olha, pessoal, quero dizer a todos vocês que a professora Silvia também preparou uma super aula gravada. Mais um conteúdo, gente, um conteúdo extra que vocês terão acesso aí para a gente continuar dialogando sobre essa temática. Professora Silvia, você pode dizer para a gente quais são os tópicos que você abordou nessa videoaula que você gravou? Então, justamente nessa videoaula, eu procurei situar o conceito de letramento e o conceito de alfabetização, mostrar por que eles surgiram, esses conceitos, e dar a definição e mostrar um pouco das implicações e dos desafios que estes conceitos trazem para a gente. Porque quando a gente vê surgir um novo conceito, parece que é tudo muito tranquilo, mas, na verdade, a emergência desses conceitos, ela vem no meio de muitas turbulências teóricas e práticas. Então, por exemplo, o letramento foi mal assimilado em muitos casos, né? Então, existe o risco de... Primeiro, existe o risco de não compreender o conceito, e segundo, existe o risco de não conseguir a transposição didática adequada desse conceito. E é exatamente esse o foco da gravação que eu fiz. E, gente, olha, depois que essa videoaula for liberada lá no canal da Rede Pedagógica no YouTube, vocês ainda terão a oportunidade, em mais uma transmissão ao vivo aqui na Rede Pedagógica, ainda hoje, de trazer perguntas, questionamentos, de trazer um feedback de todo esse conteúdo para a Silvia Colello, que vai estar aqui para comentar as indagações de vocês.
E fiquem ligados, porque a nossa programação pré-semana Rede Pedagógica ainda tem muito mais essa semana. Você acompanha tudo aqui no feed do nosso Instagram, no Facebook, na comunidade do Telegram ou nos grupos de WhatsApp. Lembrando que a programação oficial começa no dia 1º de agosto, às 19 horas, ao vivo no Instagram e no Facebook. É 100% gratuito, 100% online, para você ficar 100% inteirado aí de todas as novidades que você precisa saber sobre alfabetização. Nós estivemos agora aqui com Silvia Colello e é ela que preparou o material que vai ser liberado para vocês no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Silvia, eu vou me despedindo de você aqui agora, nessa transmissão. Foi um prazer dividir a tela com uma pessoa que tem tanto conhecimento, né, que tem uma trajetória tão rica em experiências no que diz respeito à nossa temática de hoje. Espero que você retorne em outras oportunidades, não apenas hoje. A Rede Pedagógica é um espaço que está à sua disposição para que a gente possa ensinar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa compartilhar. Ok. Foi um prazer imenso estar aqui com você e com a certeza de que esse assunto é muito longo, certamente não termina por aqui. Tem muito mais o que a gente pode ver, questionar, aprender e discutir. É isso. Olha só, pessoal, então já lá no YouTube da Rede Pedagógica, vocês vão ter a oportunidade de assistir a videoaula da Silvia, que ela preparou. Não deixa para amanhã, não. Vá lá hoje mesmo assistir. Deixa o seu like lá no YouTube da Rede, inscreva-se no canal para receber todas as notificações de novos conteúdos que virão ainda essa semana e na semana seguinte. A gente volta logo após a liberação da videoaula no YouTube, ao vivo novamente com a Silvia Colello. Até daqui a pouco. Tchau!